muitas revoltas vão surgir nesse período joanino aqui no Brasil. Uma dessas revoltas é a Revolução Pernambucana, que, como o nome já diz, acontece aonde? No Nordeste brasileiro, mais precisamente em Pernambuco. O que será que esses caras queriam? Por que eles vão fazer uma revolução contra, né, a corte portuguesa? Olha o que ele fala ali pra gente, ó. Não era apenas os portugueses que estavam insatisfeitos com a posição central que a cidade do Rio de Janeiro assumia no Império Português. Os habitantes do Nordeste do reino se sentiam profundamente prejudicados pela presença da corte portuguesa. Por que ele fala isso, meus amores, para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor? Como a corte portuguesa estava no Rio de Janeiro, automaticamente todas as melhorias que Dom João fez foi aonde? No Rio de Janeiro, que era onde eles se encontravam. E com isso, as outras partes do Brasil, de certa forma, foram esquecidas, foram deixadas de lado. Então, o povo do Nordeste começa a reivindicar, porque eles também estão pagando altíssimos impostos e não estão vendo melhorias. Pernambuco, especialmente, a partir do século XVIII, protagonizou episódios de extrema oposição ao controle metropolitano português. A presença da coroa no Brasil, ao contrário do que poderia se esperar, intensificou o descontentamento popular. Isso se deu porque a presença da corte significou aumento dos impostos para as províncias que, de maneira geral, não viam retorno nessas taxas que eles pagavam, não viam melhorias, que é aquilo que a Pro já apontou para vocês várias vezes. Pernambuco passava por uma série de dificuldades. Por que eles passavam por dificuldades? Pernambuco era uma parte do Brasil muito rica, porque em Pernambuco haviam as plantações do quê? De cana, os engenhos de açúcar. Os principais engenhos de açúcar do Brasil estavam em Pernambuco. Só que o que acontece? Quando outras nações começam a fabricar também o açúcar, as pessoas, o restante do mundo, vamos dizer assim, começa a comprar de outros locais, não só mais do Brasil, não só mais de Pernambuco. E com isso, vai haver o quê? Uma diminuição na venda desses produtos de Pernambuco, nas vendas do açúcar. Se até então Pernambuco monopolizava para ele a venda do açúcar, né, feito da partir da cana-de-açúcar, agora não. Outros países vão estar fazendo, eu tenho concorrência, então vai diminuir a procura. Com isso vai ter então o que lá? A queda no preço do açúcar e do algodão. E o aumento no preço dos escravizados, que a gente deve lembrar que, né, os escravizados eram a base do trabalho nos engenhos de açúcar. Então, se eu estou vendendo menos, mas o preço do meu escravo continua muito alto, eu estou tendo o quê? Estou tendo prejuízo. Por isso que os caras começam a se revoltar. Ali a gente tem uma imagem, né, que retrata Recife, o cais de Recife, que é o caso, a região ali portuária, né, onde chegam os navios. Em 1817, quando se iniciou a Revolução Pernambucana. A pouca movimentação representada sugere que a crise econômica pela qual a região do cais estava passando. Além dos problemas sociais, ela também enfrentou um período de seca, o qual diminuiu sua produção. Quem que participou dessa Revolução Pernambucana? Quem foram os grupos que participaram? Que vão se unir contra a corte portuguesa. Então, vai ter lá comerciantes, militares, membros do clero, grandes proprietários rurais, juízes, artesãos, homens livres, o que garantiu um aspecto mais popular no movimento. Não ficou somente restrito, vamos dizer assim, à elite, aos mais ricos. Na Revolução Pernambucana, houve, de certa forma, uma participação popular muito grande. E eles estavam baseados em quê para começar essa revolta? Eles estavam baseados nas ideias iluministas, que incentivaram as emancipações das colônias espanholas. Então, com isso, no dia 6 de março de 1817, eles vão fundar uma república lá em Pernambuco, né? Formar um governo provisório, um governo separado do Brasil. Bom, Dom João, sabendo todo esse movimento, será que ele vai ficar lá olhando de boa? Não, meus amores. Ele vai mandar, então, né, mobilizar as tropas lusitanas, né, as tropas brasileiras, para a região de Pernambuco. Foi mandada para essa região ali em torno de mais ou menos 8.000 homens para acabar com qualquer vestígio, com qualquer rebelião e revolução que estivesse acontecendo em Pernambuco, ok? Os rebeldes, então, né? Os revoltosos, eles foram controlados e foram punidos,
ok? Essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, simboliza a bênção das bandeiras para simbolizar o início de um governo republicano, né? A República de Pernambuco, que é, na verdade, a bandeira de Pernambuco até os dias de hoje, né? Mas eles não conseguiram formar essa nova república em Pernambuco, porque foram, de certa forma, o movimento foi reprimido pelas tropas lusitanas, né? Vamos falar agora um pouquinho, na página 48 da nossa apostila, sobre a sociedade colonial, que formava a base da sociedade colonial brasileira. Então, olha o que ele fala para a gente ali, ó. O Rio de Janeiro, que era então a capital, né, passava por inúmeras mudanças estruturais, estéticas, mas não só disso, mas também de comportamento, meus amores. Os espaços públicos, eles passam a ser frequentados por mulheres, que até então não era algo muito comum. As mulheres não frequentavam espaços públicos somente com os seus maridos. Sozinha, vamos dizer assim, as mulheres frequentando os espaços públicos, isso não ocorria, era mal visto, né? Aos poucos também, os habitantes do Rio de Janeiro vão começar a adotar hábitos europeus, principalmente das vestimentas, vamos dizer assim, do vestuário dos europeus, né? Eles vão começar a usar roupas de lã, mesmo nesse calor, né? Vamos dizer assim, no calor do Brasil, no calor do Rio de Janeiro, eles vão começar a utilizar. Por que eles vão adotando esses hábitos dos europeus? Porque com o passar do tempo, muitos imigrantes europeus vão vir para o Brasil para poder trabalhar. Por quê? Porque só a mão de obra escrava já não era mais suficiente. Eu precisava de mão de obra especializada, de uma mão de obra que entendesse de indústrias, né, de fábricas, de construções, e os escravos não entendiam disso. Então, eu preciso de uma outro tipo de mão de obra. Então, muitos imigrantes vão vir para o Brasil. O que acontece ali, meus amores? Especialmente no Rio de Janeiro, destacou-se a confluência de africanos, europeus e asiáticos. Os asiáticos ainda que em menor número até então. As convivências dessas etnias tão diferenciadas, ora era pacífica, ora era um pouquinho mais tensa, né? A gente está vendo essa imagem ali do Debré, então, carregadores de café a caminho da cidade, né? Uma aquarela de Debré. A gente está vendo ali um quadro de rugendas, costumes do Rio de Janeiro, então já percebam a vestimenta das pessoas, já começa a ser um pouquinho diferenciada, já começam a utilizar um pouco mais de roupa, né, roupas mais quentes, roupas mais pesadas. E aqui tem uma pequena fala de um historiador que ele chama a atenção para o seguinte: a presença de africanos era tão grande no Brasil, mas era tão grande que a parte portuária do Rio de Janeiro começou a ser chamada de Pequena África, para vocês terem uma noção de tanto de escravos que chegavam no Brasil, meus amores. É muito escravo, tá? A gente não tem nem noção. São muitos escravos chegando no Brasil. Chegavam ali no mercado do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro. Esses escravos, se tivessem em boas condições, já eram colocados ali à venda. Olha bem, gente, um ser humano colocado à venda como um objeto. Né? Então, essa região portuária do Rio de Janeiro era chamada de Pequena África. Essa região, atualmente no Rio de Janeiro, ela foi toda modificada, né, para tirar esse aspecto, vamos dizer assim, da escravidão brasileira. Mas algumas partes desse mercado do Valongo ficaram ainda ali para poder contar um pouco dessa história. Ok? Então, ele vai falar um pouquinho ali para a gente. Aqui, no Interpretando os Documentos, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os africanos, que chegaram em grandes, né, em massa aqui na região do Brasil. Só que o que acontece? Tem aquele pensamento muito errôneo que a gente fala, né? Aquele pensamento, tipo assim, que africano é tudo igual, é igual o índio é tudo igual, africano também. Não. O Debré, ele faz essa obra, eu acho essa obra dele muito interessante, porque ele quer demonstrar para a gente os diferentes tipos, né, de nacionalidades africanas que estavam presentes no Brasil. Só que os portugueses, de certa forma, enxergavam os africanos todos da mesma forma. Só que não, eles tinham costumes diferentes, hábitos diferentes, maneira de se vestir diferentes. Então, às vezes a gente percebe o detalhe no corte do cabelo, da vestimenta, as pinturas. Isso vai diferenciando as nacionalidades dos africanos. Então, o Debré faz essa imagem aqui para mostrar isso, né? O quão diferente eram os africanos que estavam chegando aqui no Brasil, né? De diferentes nacionalidades. Então, a gente vê essa imagem ali, ó, cabeças de negros de diferentes nações. Ele ressalta isso, né? Que a gente não. O que ele está chamando a atenção? Que não é para a gente enxergar os negros
como uma massa única e uniformizada. Não, eles são pessoas diferentes, com costumes diferentes, línguas diferentes, mas não era assim que eles eram vistos, né? Na verdade. Aqui ele fala um textinho pra gente, ó. Não era uma massa uniforme, essa que era vista oferecendo serviços como parecem enxergar os estrangeiros. Nela, os indivíduos se identificavam pelos sinais de nação, talho, talhos, escarificações no corpo ou na face, os cuidadosos penteados que denotavam o estado civil, se a pessoa era solteira ou era casada. Olha que interessante, né? Até o jeito de pentear o cabelo também, dos cortes, a que grupo que ela também vai pertencer, além de amuletos, joias. Então, olha quanta coisa que diferenciava os nativos, né? Os nativos africanos. Aqui embaixo, você faz a história, ele fala de um historiador que veio para o Brasil, ele fala o Brasil do mundo real. Ele veio para o Brasil, é agora mais recente. E ele fala assim, gente, o Brasil, a maioria da população, né, é composta de pessoas negras. E ele chega no Brasil e ele fala assim, não parece um Brasil de pessoas negras. Olha a fala dele, ele fala bem assim, ó. Parei diante de uma banca de jornais e examinei as capas das revistas, absorvendo lentamente o que via. Fileiras e fileiras de rostos brancos, modelos brancos, um Brasil branco. Eu poderia estar na Suíça. Olha que interessante esse pensamento desse historiador, né, estadunidense, que ele fala pra gente assim, peraí, se eu estou num país que é de maioria negra, onde que tá os negros? Né? Ele olha na banca de revista, só vê imagens de modelos brancos. Aí ele para e pensa, será que eu estou na Suíça, não estou no Brasil? Aonde que está o povo negro? Né? Aonde está a representatividade desse povo? Ok, meus amores? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo esse movimento novamente, né, contra o racismo, que a gente tem que levar em consideração o quanto é importante, né, o respeito às diferentes nacionalidades, às diferentes tipos de pessoas que existem. A gente está vendo esse movimento agora, né? Vidas negras importam, importam mesmo. A gente é um país miscigenado, a gente é um país praticamente de negros. Então a gente tem que se importar sim, né? E o negro, ele não tem que estar à margem da sociedade brasileira, ele tem que estar também num papel de destaque. Só que muitas vezes a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê o quê? A gente vê, em sua maioria, os negros em situações menos inferiores, né? Não em um lugar de destaque como qualquer outra nacional, como qualquer outra pessoa, ok? Bom, meus amores, a gente vai terminando então por aqui o que a gente falou nessa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando sobre esses movimentos que vão levando à emancipação política do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Liberal do Porto, que é o movimento que pede lá a volta de Dom João, da família real portuguesa, e também vamos falar um pouquinho sobre os processos que vão levar à independência do Brasil. Um abraço fraterno para todos vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus aí. E vidas negras importam, gente.